Apresentamos o ESD Online do GRESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Então eu te pergunto, é possível morrer e não desencarnar? E é possível desencarnar e não morrer? Esse é o nosso estudo de hoje aqui do ESD. Olha, vamos entender o que é desencarnar primeiro, né? Desencarnar é um termo que nós estamos modificando do termo morrer. Antigamente se falava morreu, mor, vem da raiz mor, que é exterminar, acabar, destruir. Então, a morte, ela foi sempre estudada por todas as civilizações nesse sentido, né, de acabou, morreu. Depois que a gente começa a entender a existência do plano espiritual, a continuidade da vida no plano espiritual, então a gente começa a pensar assim, então, se há uma continuidade de vida, então não pode ter extermínio, não acabou, sabe? A vida vai continuar. Então eu vou ser o quê? Uma pessoa que vou deixar o corpo físico, que é o chamado corpo de carne, mas o ideal é você falar o corpo físico. Então, desencarnar é deixar o corpo físico. Definitivamente, né? Porque nós fazemos isso todas as noites, quando a gente vai dormir, durante o dia mesmo que a gente vai dormir, a gente deixa temporariamente o corpo físico para outras coisas, o espírito não precisa dormir, o que precisa descansar é o corpo físico, o espírito não precisa de descanso, e aí eu volto para continuar a vida quando eu acordo. Agora, quando eu deixo de existir, quando o corpo deixa de existir, então aí eu vou sair definitivamente do corpo, então eu vou desencarnar, eu vou não ficar mais encarnado. Então eu preciso saber essas diferenças, né? Preciso saber essas estruturas para que a gente possa entender realmente qual é o processo, né? Bom, então é possível você desencarnar e não morrer? Vamos pegar o conteúdo de novo de morte. O conteúdo de morte, ele significa que vai realmente acabar. Então, há pessoas que desencarnam, mas continuam presas ao corpo. Pode? Pode. Pessoas que desencarnam, elas deixam de ter a vitalidade física, entenderam? Porque quando o espírito sai do corpo, definitivamente, o corpo não tem mais o comando do espírito. Então, o corpo vai perder a sua mobilidade, vai perder a sua pulsão principal, que é o espírito. Então, é o espírito que comanda o corpo. E na hora que o espírito deixa esse corpo, então o corpo deixa de existir enquanto uma função para algum espírito. Então, todas as pessoas que estão aí caminhando pelas ruas, né, estão aí, a gente fala, vivendo a vida física, é porque o espírito está ali juntinho no corpo. E deixou, o corpo acabou. O corpo não tem mais a força necessária para existir enquanto um instrumento, uma ferramenta do espírito. Então, o corpo é uma ferramenta do espírito. E as pessoas, então, o que acontece? Elas deixam isso, elas acabam esse vínculo, né, do espírito com o corpo. E o corpo, então, não tem mais vida, ele vai para o processo da decomposição, da transformação. Vai liberar os átomos, vai liberar ali todo aquele contexto que estão ali. As células, elas são seres viventes, então elas vão ocupar outros corpos. Os átomos também vão ocupar outros corpos. Só que o átomo ainda continua átomo e a célula vai como célula. Entenderam a diferença? Então, quando há o processo, né, da saída do espírito do corpo físico, vão romper os plexos.
e aí os plexos rompidos vão liberando a saída dos átomos e das células. Aí acabou a existência física, que cada dia, cada minuto, ela vai cada vez mais se libertando, os átomos vão se libertando. Agora, é um processo físico-químico, é um processo biológico, se você quiser entender. Só que tem criaturas, né, espíritos, que eles não concordam com o desencarne, ou por rebeldia, ou por ignorância, né? Qualquer coisa assim. Eles não libertam do corpo. Então, eles ficam presos ao corpo. Nós sabemos que isso é um processo doloroso, preocupante, né? Porque o espírito fica querendo reanimar o corpo. Fica ali, né, chamando o corpo, volta para a vida, eu preciso de você e tal, e o corpo não tem mais a ligação fluídica do espírito com o corpo. Então, tem o espírito aqui e o corpo aqui. Antes eles estavam juntos, agora separou. E aí o espírito quer que o corpo, e o corpo não tem mais a ligação. Os elos, porque quando a gente vai, no processo do desencarne, vou explicar, existem elos que ligam o espírito, o perispírito, né, ao corpo. Tem esses elos fluídicos. Esses elos, eles precisam ser retirados, rompidos. Então, tem vários pontos, né, no corpo que fazem essa união fluídica do perispírito com o corpo físico. São laços muito fortes para manter o espírito na encarnação. Aí, quando há o processo da desencarnação, os técnicos da espiritualidade, né, eles são talhados para isso, né? Então, eles vão lá e fazem esse desligamento, né, dos laços fluídicos. Então, muitas vezes, a pessoa está ali sendo velado, o corpo sendo velado, o espírito ainda está no corpo. Só que não pode mais utilizar o corpo para se comunicar com ninguém. Ele já não tem mais a força de comunicação pelo corpo, mas está ali no corpo. Então, está sendo feito o quê? O deslocamento, desmembramento desses laços fluídicos. Então, nesse momento que a gente vai a um velório, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que está sendo esse processo, o espírito ainda esteja presente no corpo, né? Muito embora em estado de perturbação, porque não sabe o que está acontecendo, enfim, mas está ali presente. Então, os espíritos vão retirando com calma esses processos. Certa feita, eu acompanhei um caso, né, de uma pessoa que teve um traumatismo, né? Não foi bem um traumatismo, foi um processo no cérebro. E, pela mediunidade, eu percebi que ela não ia continuar no corpo físico. Estava lá no hospital, estava tendo toda a sua assistência lá na UTI, mas, muito embora chegassem notícias boas, assim, boas no sentido de que ela ia continuar a viver no corpo físico, eu sempre falava, até com o médico, assim, ela não vai continuar, porque já não tinha mais laços, já começava a desmembrar laços ali. A gente, pela mediunidade, às vezes percebe isso. Então, o que acontece? No dia que ela ia ter alta do hospital, ela desencarnou. Então, a pessoa até me perguntou, mas o que você sabe disso? Eu falei, é porque a gente tem mediunidade, tem percepção. Mediunidade, a gente já conversou sobre isso, é percepção. Então, você tem a percepção do que vai acontecer. Muito bem. Aí houve, né, houve o desencarne dela, e ela foi, o corpo foi ser velado lá na capela, né, lá do local onde seria o sepultamento do corpo. Aí, o que acontece? Naquele momento, nós chegamos lá e estávamos vendo que não tinha, o espírito não estava ali. Sabe? Estava o corpo, assim, mas o espírito não estava. E muita gente, aquele alvoroço de gente. Aí me falaram, olha, daqui a pouquinho ela vai chegar, faltando aí uns 10 minutos para o sepultamento do corpo, ela vai chegar aqui, eles vão trazê-la aqui, que ela estava no hospital ainda, o corpo sendo velado e o espírito lá no hospital, né, ainda. Então, nós vamos trazê-la aqui para fazer o desligamento final. Aí eu comentei isso com a médica que estava do meu lado, falei, eles vão trazê-la aqui, faltando uns 10 minutos para o sepultamento para fazer o desligamento. Minha gente, não deu outra.
Quando foi chegando os 10 minutos, eu vi quando eles chegaram com ela, né, numa espécie de uma maca parecida com cadeira de roda, parecida com outra coisa que eu não sei o que é, e aí trouxeram o espírito, aproximaram o espírito do corpo e fizeram o desligamento, ainda estava ligado ao corpo, então foram fazendo os desligamentos, né? Aí, quando terminou o desligamento, eles foram com ela embora e acabou. Está livre do corpo, não está mais encarnada, está desencarnada. Então, aquele momento foi muito interessante. Eu vi vários casos, mas eu gostei muito desse. Por quê? Porque na hora que chegaram com ela, com o espírito, estava um tumulto muito grande lá no velório. E a minha vontade foi de dizer para eles assim, por favor, gente, fiquem em silêncio. Só que eu não era nada da família, eu era amigo do amigo, né? Então não tinha acesso nenhum. Mas a minha vontade foi de falar, por favor, façam silêncio, esse momento é sério. Quando eu pensei em falar, o filho que estava ao lado do corpo da mãe falou, gente, por favor, vamos fazer silêncio. Aí foi que silêncio. É muito lindo aquilo. E eles desligando, né? Fazendo desligamento dos laços. Nossa, que interessante. Aí, quando terminou, que tiraram o espírito, gente, foi impressionante. O povo começou a falar tudo de novo, falar, mas a gente já estava na hora do sepultamento. Tinha um filho dela, que era uma pessoa muito, meio assim, fora do eixo, né, do equilíbrio, e essa pessoa não podia ficar lá. Sabe o que eles fizeram? Eles deram um passe nela, ela sentiu fome. E ela foi na cantina lá do cemitério, tinha uma cantina, ela foi lá para lanchar, exatamente onde ocorreu isso aqui, para não perturbar o desligamento. Veja o que é desencarnar. Então, desencarnou. Agora, o espírito vai ficar ainda vivendo, buscando o corpo? Então, quando ocorre isso, que o espírito volta a tentar entrar no corpo, já os laços sendo desfeitos, isso é desencarnar, mas não morrer. Então, ele vai ficar lá preso, né, ao corpo, tentando reanimar o corpo. E aí, minha gente, tem casos e mais casos. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele vai dizer isso, que o mentor diz para ele, André, até hoje, no mundo, não teve uma desencarnação igual. Vê que coisa, né? Quanto tempo tem que os homens estão aí? Mais de 7 milhões de anos, né? Uma quantidade enorme de gente desencarnando o tempo todo, né? São 180 mil pessoas por dia no mundo que desencarnam, mas nunca uma é igual à outra. Por quê? Está na razão direta da consciência espiritual daquele que está desencarnando. Então, veja você, como que nós temos que ter muito cuidado com esse assunto. Então, nós estamos aqui no Espiritismo estudando que a vida continua. No Livro dos Espíritos, no livro 2º do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar exatamente isso. A volta do espírito no plano espiritual, depois de vivida uma existência, e depois a volta dele ao plano físico para uma nova oportunidade, para uma nova experiência. Então, esse trânsito, ele é normal. Agora, se o espírito tem uma vida que ele julga que é uma vida assim, muito satisfatória, e ele não quer deixar essa vida satisfatória, seja em qual ângulo foi, geralmente esse espírito assim ainda não entende muito das propostas espirituais do existir, então provavelmente ele vai ficar muito preocupado de ter deixado o corpo físico. Você imagina uma pessoa que é muito bonito, né, muito elegante, assim, que chama atenção, e de repente ele perde aquela coisa, né? Às vezes num acidente, né, uma coisa qualquer, ele perde aquilo tudo. Então, ele pode ficar preso ao corpo, querendo fazer o corpo levantar. Então, isso é desencarnar e não morrer. Ou seja, ele não faz o processo da extinção da reencarnação. Aí, morte no sentido de extinção da reencarnação, não do espírito. O espírito não morre, mas a reencarnação acaba. Então, ele não morre. Ele fica preso, querendo voltar, querendo continuar na reencarnação dele. Que não é o caso de quando o espírito ele morre e desencarna. Então, ele terminou a reencarnação dele, terminou o processo reencarnatório dele, o que ele vai fazer? Agora eu vou embora, não vou ficar mais aqui, não é mais o meu lugar. Então, a diferença é essa, num ele fica, no outro ele vai embora. Tá certo? Então, o desencarne aconteceu.
tanto para um caso quanto para outro caso. Mas, num caso, o espírito entendeu que não é para isso, que aquele corpo não dá mais, acabou, né? Ele vai seguir os seus trâmites normais, né? Da decomposição e da reestruturação em novos corpos, né? E ele vai embora. Então, tchau, muito obrigado, né? Corpo, enfim. Eu conheço um caso de um espírito que ele, quando desencarnou de repente. E quando ele desencarnou, ele tinha plena noção do que estava acontecendo. Eu desencarnei. Então, o corpo dele estava estirado lá, né? Numa cama, uma coisa assim. Ele chegou lá no corpo, né? Pegou, beijou os pés, né? Do corpo, aí só do corpo, e agradeceu ao corpo pelo tempo em que ele utilizou daquele corpo. Então, isso é desencarnar. E morrer. Morreu. O corpo morreu. Então, eu vou agradecer ao corpo que está morto. E vou embora, porque agora a minha função é outra. Em auto seguinte, ele falou, Senhor Jesus, o que eu vou fazer agora? Sabe? Então, ele diz assim, eu estou pronto. Então, isto é desencarnar, né? E morrer, ir embora, deixar acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, se nós temos essas propostas, as duas propostas, qual que é o ideal? O ideal seria que todos nós entendêssemos a doutrina espírita nesses fundamentos tão básicos. Isso aí é o fundamento da imortalidade. Sabe? É o fundamento, é um dos grandes pilares do espiritismo, a imortalidade. Então, eu não vou morrer nunca. Porque se eu morrer, veja bem, eu tenho tanta frequência minha ligada com o universo, que se eu morrer, eu atrapalho o universo. Entendeu como é que é? A minha frequência, né, a sua frequência, ela tem uma vibração tamanha que ela compõe o universo. A tua frequência, a minha, de todo mundo, compõe a frequência do universo. Então, se um deles, se um morrer, acabar, não ter mais essa frequência para o universo, o que vai acontecer? O universo vai sofrer terrivelmente essas consequências. Então, não tem morte. O que tem é transitar, né? Do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, mas o espírito é o mesmo, continua frequenciando para o universo. Então, isso é imortalidade, isso é o entendimento da imortalidade. As grandes civilizações do passado, elas tinham um código de honra relacionado a isso. Então, se o espírito, o componente daquela civilização, fosse uma pessoa que ainda acreditava que ele ia morrer e acabar, essa morra, né, que ele estava falando, então ele era severamente admoestado e chamado a atenção. Severamente. Você ainda está pensando nisso? Existiam escolas secretas, né? Que se o indivíduo lá ainda fosse uma pessoa que acreditava que tinha morte, olha, eles deixavam ele morrer para ele ver que não tinha morte. Olha que interessante. Deixavam ele desencarnar para ele ver que não tinha morte. Depois ele voltava, né? Depois ele reencarnava. Mas então é preciso que a gente entenda isso. Então não tem morte. Somos seres imortais. Você quer ver quem mostrou, que provou isso para nós? Foi o Mestre Jesus. Vamos analisar um fato bem interessante, né? E bem divulgado aí no meio cristão. Jesus ele foi crucificado, né? Houve o processo do desencarne, houve. Ele estava ocupando um corpo físico, e naquele momento que ele falou, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, ele vira a cabeça, né? E pronto, o corpo acabou. O corpo não será mais instrumento para ele, aquele corpo físico. Então, aquele corpo físico é tirado da cruz, como qualquer outro corpo, né? Tira-se da cruz aquele corpo, põe num sudário, né? Põe no lençol e leva aquele corpo para o túmulo que o José de Arimateia, né, ofereceu a Jesus. José de Arimateia, ele era um homem muito rico, né? E ele ofereceu, ele pediu a Pilatos, né, para deixar, para tirar o corpo de Jesus, porque geralmente esses corpos ficavam lá expostos às aves de rapina, né, aquela coisa. Então ele foi lá e pediu a Pilatos autorização para tirar o corpo. E Pilatos autorizou, porque ele era um homem muito influente. Pilatos autorizou, e aí colocou-se o corpo de Jesus numa sepultura que era da família do José de Arimateia.
fechou lá o túmulo, aquele negócio todo, né? E passado 3 dias, ou 2 ou 3 dias, foram lá para fazer a unção, que era parte do ritual também, e não tinha mais nada lá. Acabou o corpo, não tinha mais nada. Foi desmaterializado, o corpo foi desmaterializado. Sabe? Tem gente que fala que os apóstolos roubaram, nada disso. Ele foi desmaterializado, que era facílimo para Jesus fazer isso, muito fácil. Né? Desagregação celular é facílimo, né? É como a água virando vapor. Ele, com a potência espiritual dele, desmaterializou o corpo dele, não tem mistério nenhum nisso. Não começamos a inventar coisas onde não tem. Lendas, né? Fazer essas lendas aí. Então, desmaterializou o corpo de Jesus, mas Jesus apareceu. Ou seja, o Espírito apareceu. Então, naquele momento que ele chega para Madalena, né? E mostra-se para Madalena, aquela coisa, aquele susto que eles levaram, e depois ele aparece mais 3 vezes, ele faz 4 aparições depois que desencarna. O que ele prova aqui? Qual a prova maior? A prova da imortalidade. Então não tem morte, ele mostrou, não tem morte. Por isso que ele fez essa aparição, para deixar essa lição para nós, fantástica, da imortalidade. Então, quando a pessoa, nós aqui, mais, né, infinitamente mais simples, né, do que ele, a gente entende que não tem morte, eu vou sempre desencarnar e morrer. O corpo vai morrer, eu vou desencarnar. Eu não vou ficar preso ao corpo. Vira como é que são as coisas? Então, eu preciso dessas informações. Eu não tenho que temer a morte. Tem pessoas que você fala em morte, bate na madeira, né, 3 vezes, que é para acabar com aquela coisa. Não existe, minha gente, esse problema. Não tem a morte. Eu vou desencarnar. Só que eu tenho que desencarnar e deixar o corpo morrer em paz. Vou acabar. Na verdade, ele nem vai morrer, vamos colocar isso. Ele vai se transformar, né? Os átomos que compõem o corpo, né? São trilhões de átomos aí. Eu nem imagino quantos são, de células são trilhões, né? Então, aquilo tudo vai desaparecer, né? O corpo vai desaparecendo, vai ficar só o esqueleto, depois o esqueleto também desaparece, enfim, acabou tudo, acabou, aquele corpo acabou. Acabou, morreu? Não, não morreu, ele transformou, ele vai fazer, os átomos e as células vão para outros corpos, né? As células continuando sua evolução, os átomos também. Então, minha gente, vamos entender isso. Porque um dia vai chegar que nós vamos desencarnar, você concorda? Você vai desencarnar, eu vou desencarnar, todo mundo. E como será aquele grande momento? Eu vou ficar preso ao corpo, eu vou desencarnar e não vou morrer? Ou eu vou morrer e vou desencarnar? Então, o corpo morre e eu desencarno. Ou o corpo morre e eu fico preso a ele. A gente tem que viver uma vida de tal maneira que naquele momento fatal, né, um momento de volta ao mundo espiritual, eu possa dizer assim, corpo, muito obrigado. E você me ajudou muito. Foi fantástico ter estado com você, ter vivido esse tempo, nesse templo que você me ofereceu, porque, como diz Pedro, né, o corpo é o templo do Espírito. Então, eu agradeço esse templo maravilhoso, né, que seja, sabe, pode ser um corpo pequenininho, pode ser um corpo doente, pode ser porque, na verdade, o corpo não é doente, é o espírito que é doente, né? Pode ser um corpo com deficiências, pode ser o que eu não queria de corpo, mas foi o que me acolheu. E eu que montei o corpo. Eu que montei, com perispírito, lá no útero da mamãe. Eu que montei. Então, montei o corpo que eu precisava. Agora, eu usei um tempo, né? Um tempo aí da reencarnação, e agora eu tenho que deixar. Agora eu vou seguir meu caminho. Isso tem que ser uma proposta definitiva para todos nós. Tem que ser para mim, tem que ser para você, sabe? Tem que ser aquilo que realmente vai me colocar numa situação interessante, que é o da evolução consciente. Eu evoluo, eu estou evoluindo desde que eu saí de Deus, né? Desde que eu era centelhinha lá de Deus. Já cheguei no homem, que bom, fiz um caminho, uma caminhada longa, né? Você também fez essa caminhada. Olha, você que está aí agora me ouvindo, né? Entendendo, fazendo esse curso do ESD, você já fez essa caminhada, nossa,
E está aí, né, um herói dessa caminhada. Só que você fez essa caminhada até aqui sem saber muito bem como é que funcionava. Você reencarnava, reencarnava, desencarnava, e não estava sabendo direito como é que era a coisa. Agora o Espiritismo está trazendo para nós a informação correta e necessária de como as coisas acontecem. Né? Quando você lê o livro dos Espíritos, você vê lá os princípios gerais, lá na primeira parte, depois você vai ler a tramitação dos Espíritos, depois você vai ler sobre as leis morais, né? Sobre as penas e consolações. Então, ou seja, você tem nas mãos todo um compêndio, né? Minimamente estruturado para maximizar em você sínteses superiores. Então, você tem essa informação, você tem este conteúdo para você analisar. Então, agora você vai fazer a tua evolução consciente. Então, agora eu estou entendendo. Então, eu estou num processo de crescimento espiritual, de desenvolvimento do meu intelecto e da minha moral. Moral é o respeito que você deve ter a si mesmo, né? E ética a respeito às coisas que estão fora de você. Pessoas, circunstâncias, situações, eventos, enfim, objetos. Então, eu começo a entender isso. Então, eu começo a entender que nesse processo do meu evoluir, eu contribuo para o universo. De uma maneira ou de outra, eu faço a minha contribuição. Então, eu nunca vou morrer. Eu sou um ser vivente para sempre. O meu destino qual é? Chegar a Deus. Eu saí dele, vou fazer uma caminhada e vou voltar. É como se fosse um bumerangue, né? Joga e volta. Então, Deus nos lança na evolução, cria, né? Lança na evolução para te voltar para ele. Eu saio simples e ignorante, vou chegar como? Sábio e virtuoso. Então, aí eu vou usando as reencarnações. Reencarnação é só um detalhe de evolução, né, minha gente? Então, não vão ficar presos aí à morte, vai morrer. Não vai morrer nada. Você vai continuar, vai viver. Aí você vai estar lá no mundo espiritual, vai aprender coisas incríveis lá. Aprendeu. Aí eles falam para você, agora você vai ter que voltar para resolver umas questões. Enquanto você resolve essas questões que estão no seu inconsciente, que ainda não foram resolvidas, você vai ajudar no progresso do plano físico. Aí você renasce, trazendo as suas dificuldades, mas ajudando no progresso do mundo. E assim os grandes gênios fizeram, assim grandes cientistas, grandes pesquisadores, grandes educadores, né? Grandes pessoas vieram para fazer. Com esse trâmite natural. Aí retorna ao mundo físico, depois volta de novo para continuar o trabalho, e assim vai. É uma dinâmica, é um movimento lindo, magnífico, onde a morte não passa nem perto, porque ela não existe. Então, meu amigo, quando você desencarnar, deixa teu corpo morrer. Tá? Não morre junto com o teu corpo, não. Deixa o teu corpo morrer, porque se a gente desencarna e não morre, a gente vai ficar lá preso ao corpo, né? E tem gente, por exemplo, no caso do suicídio, o suicídio é complicado porque a pessoa acredita na morte, né? Então, ele vai se estudar por causa disso. Ele acredita na morte e quer fugir das responsabilidades dele aqui. Só que o corpo físico é que morre, não é, mais ninguém morre. E ele vai ficar sentindo a decomposição do corpo, o cheiro ruim do corpo, os micróbios comendo o corpo. Aí ele vai desencarnar e não vai morrer. Esse é o suicida, né? Esse é próprio do suicida. Então, cuidado com isso, sabe? Não aceita isso para você nunca, porque é uma experiência muito, muito, muito dolorosa, segundo aqueles que já fizeram a seu desencarne pelo suicídio. Muito doloroso. Sofrem muito, só arrependem, né? Tem pessoas que arrependem no meio do caminho do suicídio. Ele pula de um prédio muito alto. Quando ele chega no meio, já arrependeu, mas não tem mais jeito. Ele toma um veneno. Ele arrepende, mas não está mais jeito. Já está corroído. Está o corpo todo tomado pelas toxinas do veneno. Ele dá um tiro. Talvez o tiro ele nem tem tempo de pensar, mas ele pensa como espírito. Para que eu fiz isso? Aí, então, sim, vamos entender. Isso não resolve. Resolve o que é vivermos plenamente a vida, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, nós estamos vivendo. Tá? Muito obrigado por você ter estado aqui conosco em mais esse nosso estudo. Olha que maravilha que nós estamos estudando esse ESD aqui pelo GRESG, né? Então, vamos continuar estudando. Isso é que nos liberta, né? Conhecereis a verdade,
a verdade vos libertará, como disse o nosso mestre. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau!